Imagine a poeira da Babilônia. Não a poeira dourada de um deserto familiar, mas a poeira de uma terra estranha, pesada com a umidade dos grandes rios Eufrates e Tigre. Para os filhos de Israel, exilados de sua amada Jerusalém, cada partícula de poeira era um lembrete de sua perda, de seu fracasso, de seu Deus que parecia distante. Nesse cenário de saudade e silêncio, vivia um homem chamado Ezequiel. Ele não era apenas um exilado, ele era um sacerdote, um homem cujo propósito de vida estava intrinsecamente ligado ao Templo de Jerusalém, agora a centenas de quilômetros de distância. Ele observava seu povo, perdido e confuso, e em seu coração o silêncio era o mais pesado de todos. Mas o silêncio estava prestes a ser quebrado. Um dia, enquanto Ezequiel estava entre os exilados junto ao rio Quebar, os céus se abriram para ele. Não com um trovão, mas com uma clareza que perfurou sua alma. A palavra do Senhor veio a ele, uma voz que não era audível para os outros, mas que ressoava dentro dele com o peso da criação. Filho do homem, a voz começou, e Ezequiel soube que sua vida de silêncio e observação havia terminado. Uma nova e terrível fase de seu ministério estava para começar. Deus deu-lhe a primeira instrução, uma que já parecia estranha. Pegue uma tábua de barro, coloque-a diante de você e desenhe nela a cidade de Jerusalém. Com as mãos firmes de um homem movido por um propósito divino, Ezequiel fez como lhe foi ordenado. Ele, um sacerdote, se tornou um artista da desolação. Com o estilete, ele gravou no barro macio os contornos de Jerusalém, os muros, as casas, o lugar onde o templo deveria estar. Mas o desenho era apenas o começo. Deus continuou. Então, arme um cerco contra ela, construa uma torre de cerco, levante uma rampa de ataque, monte acampamentos e posicione arietes ao redor dela. Dia após dia, sob o olhar confuso de seus compatriotas, Ezequiel construiu um diorama da destruição. Uma pequena e terrível profecia em argila e gravetos, um teatro silencioso do julgamento que estava por vir sobre a cidade que ele amava. Quando o cerco em miniatura estava completo, a ordem mais estranha veio. Agora, deite-se sobre o seu lado esquerdo e ponha sobre você a iniquidade da nação de Israel. Você levará o pecado deles pelo número de dias que ficar deitado de lado. Eu lhe designei 390 dias, um dia para cada ano da iniquidade deles. 390 dias, mais de um ano deitado de um solado, imóvel, como uma estátua viva da transgressão de seu povo. Ele se tornaria um espetáculo, uma lição viva e dolorosa. Cada nascer do sol, cada noite fria, encontraria o profeta naquela posição, carregando um peso que não era físico, mas espiritual. E não havia terminado. Quando tiver completado esses dias, a voz continuou, deite-se novamente, desta vez sobre seu lado direito, e carregue a iniquidade da nação de Judá. Eu lhe designei 40 dias, um dia para cada ano da iniquidade deles. Deus ainda disse que amarraria Ezequiel com cordas para que ele não pudesse se virar de um lado para o outro até que os dias de seu cerco simbólico estivessem completos. Ele era literalmente um prisioneiro da mensagem de Deus, um símbolo paralisado da cidade sitiada que não podia mais se mover livremente. Como ele sobreviveria? Deus também pensou nisso, mas a provisão, em si, era parte da profecia. Pegue trigo, cevada, feijão, lentilha, milho e espelta. Misture-os numa vasilha e use-os para fazer pão para você. Uma mistura de grãos, não o pão puro que um sacerdote comeria, mas uma ração de sobrevivência. A quantidade era assustadoramente precisa. Você comerá cerca de 230 gramas por dia em horários determinados e beberá cerca de 2/3 de 1 litro de água. Uma ração de fome. A ração de uma cidade sob cerco, onde cada migalha é contada e cada gota de água é preciosa. Ezequiel aceitou tudo. A humilhação, a dor, a fome. Ele era um servo do Senhor.
Mas o que veio a seguir testou os limites da sua obediência e da sua própria identidade como um homem consagrado. Quando Deus explicou como ele deveria comer esse pão da aflição, ele acrescentou a instrução mais chocante de todas. Você o assará sobre fogo de excremento humano, à vista de todo o povo. O silêncio deve ter caído pesado sobre a alma de Ezequiel. Um sussurro de horror. Esterco humano? O auge da impureza cerimonial. Para um sacerdote cuja vida inteira foi dedicada à pureza e à santidade, esta ordem não era só difícil, era uma abominação, uma violação de tudo o que ele era. Pela primeira vez, Ezequiel protesta. Sua resposta não é de rebelião, mas de angústia. Ele clama com a alma em desespero. Ah, soberano Senhor! Eu nunca me contaminei. Desde a minha juventude até agora, nunca comi nada achado morto ou dilacerado por animais selvagens. Nenhuma carne impura jamais entrou na minha boca. Era o apelo de um homem fiel. Senhor, eu te obedeci em tudo. Guardei tuas leis de pureza a vida inteira. Por favor, não me peça para fazer isso. Não me peça para me profanar dessa forma. E aqui vemos um vislumbre maravilhoso do coração de Deus. Ele não repreende Ezequiel por seu apelo. Ele ouve o clamor de seu servo fiel. Ele vê o coração que deseja obedecer, mas que luta contra uma ordem que parece violar sua própria lei. E com uma misericórdia inesperada, Deus cede. Muito bem, disse o Senhor. Eu lhe permitirei usar esterco de gado em vez de excremento humano para assar o seu pão. Um alívio imenso deve ter inundado o coração de Ezequiel. A tarefa ainda era humilhante e difícil, mas não era mais uma abominação. Então, Deus explicou o terrível simbolismo por trás da ordem original. Não era para punir Ezequiel, era para ensinar a Israel. É assim, disse o Senhor, que o povo de Israel comerá o seu pão impuro entre as nações para onde eu os expulsarei. A profecia era clara e devastadora. No exílio, longe da proteção do templo e da terra prometida, os israelitas não teriam como manter suas leis de pureza alimentar. Eles seriam forçados a comer alimentos impuros, vivendo em uma terra contaminada. O ato simbólico de Ezequiel era uma prévia amarga da realidade que seu povo enfrentaria. E assim, Ezequiel obedeceu. Por 420 dias, ele viveu seu sermão. Ele se deitou, amarrado, sob o olhar da comunidade. Ele comeu seu pão de ração, assado sobre fogo de esterco de caca. Ele se tornou a mensagem. A sua vida era a profecia. Cada dia de desconforto, cada olhar de pena ou desprezo, cada fome que ele sentia, tudo apontava para a verdade de Deus. Ele demonstrou que a verdadeira pureza não está apenas nos rituais, mas na obediência radical a um Deus que, por vezes, nos chama para caminhos que não entendemos. E essa história nos desafia com uma pergunta. Até onde vai a nossa obediência? Estamos dispostos a parecer fulos para o mundo, a abraçar tarefas desconfortáveis para transmitir sua mensagem? A história de Ezequiel e o pão impuro nos lembra que, às vezes, os atos mais profundos de fé são aqueles que ninguém entende, exceto nós e o Deus que nos chamou. Se essa história tocou seu coração e te fez refletir sobre a natureza da obediência e da misericórdia de Deus, compartilhe esse vídeo. Vamos espalhar essas poderosas lições da Bíblia para que mais pessoas possam ser alcançadas e transformadas pela palavra. Obrigado por assistir.